Oi, Loiva, seja bem-vindo. Oi, Jussi. Ah, que bom que você tá aqui, Jussi. Oi, Alan, o nosso bate-horário. Vamos lá, tô esperando o Eduardo aceitar o convite. Gente, enquanto vocês estão aí, eu vou pedindo para vocês, segundo me orientaram, né? Irem reagindo, porque aí os algoritmos entregam para mais pessoas. E se vocês gostam de estar aqui, quem sabe mais pessoas também gostariam, né? Deixa eu ver aqui. Gente, tem um... Ainda não há perguntas. Ok, gente, aqui nesse cantinho da direita tem uma nuvenzinha com signo de interrogação. Aí, conforme vocês forem fazendo perguntas, eu vou pedir para vocês colocarem nesse balãozinho com o signo de interrogação, porque aí aparece aqui para eu ir respondendo, isso fica fixado. Enfim, funciona bem. Seja bem-vindo, pessoal. Oi, pai. Deixa eu tentar convidar o Eduardo de novo. Parece que ele não estava conseguindo entrar. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Vamos ver se o Eduardo entra. Gente, bem-vindo. Que bom que vocês estão aqui. Não sei porque hoje eu tô especialmente ansiosa. Eu acho que porque foi uma obra bem especial para mim, assim. Me ensinou muita coisa. Oi, Mari. Bem-vinda. Ah, o Eduardo entrou. Eduardo, se você não estiver conseguindo acessar, você pode pedir para participar. Convidar. Tô te convidando de novo. Vai lá. Se você não conseguir entrar pelo meu convite... Entrou. Oi, Eduardo. Olá, Me diz aí o que tem nessa taça. É água? é a água. É a água. Eu tomei bastante café hoje, agora eu vou acalmar, tomar uma aguinha. Sabe que eu assisti um filme ontem em que tinha umas crianças que tomavam café e elas pareciam ligadas no 330, sabe? Não era 320. E aí a protagonista falava, é por isso que criança não tem que tomar café. É, Né? Eles já são assim, ligadão. Imagina com café. É mesmo. eu Cadê o pensei em Pedro? pegar. Tá aqui, ó. Tá ali Tá desenhando. desenhando tatores. Ai, que Vê coisa se pode. linda. É, tá ali A desenhando e minha vai aqui já participar acabou. também da live. Ah, Depois vai, com com certeza vai. prejuízo. É. Então, Eu ia pegar quem outra tá em... bebida com rótulo, mas aí eu não sabia se podia fazer merchan no seu programa, no seu canal. Aí Ah, eu não, acabei claro. ficando no básico da água mesmo. Claro, não, é porque eu tô muito famosa, né? Tô muito famosa. Tô internacional, inclusive. No mínimo, 2 países. Perfeito. Quem tá entrando agora, sejam bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui. Segundo me explicaram, vou pedir para vocês irem reagindo, dando coraçãozinho e coisa, porque aí parece que o Instagram entrega para mais pessoas. E isso é bom, porque justamente a ideia desse bate-papo aqui é difundir o conhecimento sobre o bambu. E hoje a conversa vai estar muito gostosa, porque eles são 2 queridões, 3, aliás, né? Queridões. Então vai ter bastante coisa para a gente compartilhar hoje. E outra orientação, aqui embaixo tem um balãozinho com signo de interrogação. Quer dar oi, filho? Vem aqui. Aqui, ó. Olha lá. Ai, Oi! não. Grandão. Até depois, filho. E aí aqui embaixo tem um balãozinho com interrogação. E aí eu vou, quem quiser ir fazendo as perguntas e colocando ali, porque aí depois isso fica fixado, fica gravado, tá bom? Então, vamos esperar mais um pouquitito para ver se os outros convidados aparecem para compartilhar com a gente esse bate-papo, né? Eu separei algumas imagens aqui para a gente ir mostrando também. Vamos ver se o Instagram permite fazer isso, né? Até já vou verificar isso. Se ele... Ah, não, aqui bloqueia. Eu acho que não vai dar para mostrar as imagens. E olha que eu tinha separado umas quantas aqui. Mas depois a gente vai postando no feed. A gente vai colocando lá as fotinhas, né? Para quem tá entrando agora, a Marina, a gente se conhece há mais tempo. Eu morava em Capanema. E a gente se conheceu quando eu estava gestante do meu filho mais velho. Bem-vinda, Aline. Bem-vindo o pessoal que entrou antes ali.
A gente se conheceu quando eu estava gestante do Miguel. A Marina, ela era... Você estava fazendo ainda faculdade, né? De Tá. fisioterapia, né? Isso, mas ela já era doula, tá? Sensacional. E aí, ó, começou. E aí eu conheci ela nessa minha busca pelo parto humanizado. E dali acabou brotando uma amizade bem interessante. Vamos deixar... Essa é a vida materna. Então, Ah, o Miguel, o Miguelzinho. Eu também tenho um antes do Miguel que tá no céu, viu? O Juan Carlos, a estrelinha também. Oi, Pedro. Então, e aí depois, né? Voltando. E aí depois então, a Marina e eu, a gente se conheceu, eu tava gestante ainda, ambas acadêmicas, né? Tava estudando. E depois disso a gente foi conversando e se passaram uns anos. E a Marina tinha então terminado a faculdade, estava voltando para Capanema e foi me visitar. E aí nessa ela me contou que também tinha acabado de empelotar o angu, né? E aí ela estava voltando para Capanema, que iam morar no sítio e que eles estavam aí querendo construir a casa deles. Ela também, acho que eu já estava ali com a minha pesquisa sobre o bambu, né? Então, não sei de alguma maneira como os astros se alinharam, que coincidentemente vocês também começaram a adentrar nesse mundo, né? Da bioconstrução. Da bioconstrução e dos materiais não convencionais. Eu não gosto de chamar de material alternativo, tá? Só fazendo a explicação, não gosto de chamar de material alternativo, porque se tornou uma maneira não muito... Só um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui. Se tornou uma maneira de se expressar assim não muito legal, né? As pessoas não dão muita confiança pro alternativo. Então, vamos chamar de materiais construtivos não convencionais, ou seja, que ainda não estamos acostumados a usar. E eles queriam fazer um chalé, né? A Marina, apaixonada pelo chalé, tinha uma pasta inteira, uma coleção de imagens no Pinterest e foi um tiroteio de imagem e realmente projetos maravilhosos, assim, sensacionais, incríveis. E aí, quando a gente começou com o processo do projeto, a Marina ainda estava gestante, Eduardo e Marina, eles estavam grávidos, né? Ainda não tinha acontecido. E eu não sei, Marina, se você lembra, que eu falei para você... Viu, vamos começar a falar sobre o projeto depois que você tiver passado do puerpério? Pode ser? Porque sim, assim... eu lembro. Nossa. Várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Muita coisa de todos os lados, né? Do lado de lá e do lado de cá. Mas é porque quando a gente está gestante, tem uma necessidade, a gente sente uma necessidade gigantesca de ter o nosso ninho, né? E aí foi isso, começou aí o projeto, espera um pouco, ainda não é o momento, né? Exatamente. Que E era aí, outra então... dedicação, né? Oi? Outro processo para viver, eu precisava se dedicar para aquela experiência, né? Eu acho que quando estava gestando tinha isso, né? Isso que você falou de arrumar o ninho logo para a cria nascer no ninho. Mas cada coisa no seu tempo, né? E que bom que teve esse tempo para a gente refletir, se organizar e colocar literalmente mãos à obra, porque se eu estivesse gestando, eu não conseguiria fazer todo o esforço que eu fiz, né? Não podia, porque a Marina é faca na bota, né, Eduardo? Eduardo também. A cara do Eduardo. Tô só sorrindo e acenando, Eduardo. Então, e aí para comentar um pouco de como foi esse processo do projeto, né? Por que chalé, né? Porque, Marina, você quer se justificar? Porque eu tentei dissuadir a Marina e o Eduardo de ser um chalé. E eu já vou me defender. Mas, Marina, por que vocês queriam tanto que fosse um chalé?
Então, eu não sei qual que é, se tinha só um objetivo, mas sempre foi meu sonho, tipo, desde criança, admirava pra caramba as construções em formato de A, né? Os chalés. Eu sempre achei muito bonito, com uma cara de lar, sabe? Uma recepção muito bonita, o olhar pra cima, assim. E, enfim, acho que faz muitos anos mesmo que eu venho namorando, como você viu, meu Pinterest era cheio de chalé, né? Em chalé na montanha, chalé em todos os lugares possíveis eu salvava, porque, enfim, eu gosto muito da arquitetura, do jeito que ele é receptivo. Eu acho que seria mais sobre isso, assim, sobre como ele é, o formato dele, e principalmente, como você percebeu, eu gosto muito de simetria, né? Gosto de coisas bem simétricas, sou bem criteriosa. E isso foi um desafio para o chalé, né? Para ter uma boa circulação de ar, ter boa iluminação e, enfim, no chalé não dá para construir tantas janelas, né? Afinal de contas, os dois lados precisam ser fechados, mas aqui na frente a gente tem portas bem grandes que permitem uma ótima circulação de ar. Então, acho que isso assim salvou. E eu acho que eu percebo as pessoas que já entraram aqui no chalé e falam, nossa, como ele é grande. Tipo, dá uma impressão que ele é pequenininho quando olha fora, mas quando entra você vê quanto ele é amplo, né? E, enfim, aconchegante. É o que geralmente as pessoas comentam, assim, de que apesar de faltar ainda algumas coisas, né? Pra gente deixar do jeitinho que a gente quer, especialmente mais plantas e móveis também. É, ele é muito aconchegante e acolhedor, né? Tem a nossa carinha, tem nosso jeitinho nele, enfim, tá bonito. Eduardo, você como advogado que sabe se posicionar e defender suas ideias, por que que você entrou nessa onda de chalé? Foi uma causa perdida, né? Eu já comecei a profissão assim, muito mal agorado, que essa causa não teve recurso. Não, na verdade, assim, eu lembro que logo que eu cheguei aqui em Capanema, porque eu morava em Pato Branco, sempre morei na cidade, menino urbano, de repente veio morar no interior. E para mim, casa do interior também tinha um certo desenho já pronto, sabe? Áreas grandes, arejadas, escada para subir, porões, enfim. Eu tinha esse retrato por memória de infância, alguma coisa. E eu lembro que o primeiro lugar que a Marina me levou aqui perto, porque a gente queria um lugar então para nós, a gente decidiu que ia batalhar para ter nossa casa. Ela falou, tem uma casa aqui perto, que é de alguém da família, que não mora ninguém, vamos lá ver. O que era a casa? Era um chalé. Era um chalé com aquelas escadinhas espiral, assim, metálica e tal, assim, desenhada. E realmente não tinha ninguém morando lá, porque não tinha condições de alguém morar naquele lugar. É um Tá lugar muito abandonado. antigo, abandonado. Eu falei, não, amor, não vai rolar, assim, chalé assim não vai rolar. Muito E insalubre pro bebê. nossa, a gente ia criar o Pedro e ia criar centenas de sapos e ratos. Mas aí eu percebi, logo depois eu comecei a perceber que não era só aquele chalé específico, ela tinha mesmo uma questão com os chalés. E eu lembro de você um dia botando assim na mesa, assim, com bastante franqueza, falando, olha, chalé é legal na Suíça, é legal na Noruega, é legal onde tem neve, que a neve pressiona o teto e cai, enfim, armazena o calor. Então, como que a gente vai colocar um chalé, que é uma construção típica de um lugar frio, aqui em Capanema? Que, para quem não sabe, nesse final de semana marcou 47 graus. O sol aqui é muito forte. É um calor muito imenso, muito assim, muito estridente, que É o quase sol machuca. próprio, né? Muitos sóis para cada um, assim, tem vários sóis para cada um. Então, beleza, vamos levar a sério. Então, vai ser um chalé. Como fazer esse chalé? E aí tem a sua É, participação, suas ideias e tudo mais. é. E aí, então, quando foi batido o martelo, né? Então, o Eduardo tá de prova que eu tentei dissuadir, né? Mas a gente, como profissional de planejamento, como arquiteto, a gente precisa explicar a técnica, a função, a forma, como funciona, mas quem vai decidir é o cliente, porque é o sonho dele, né? Então, eram vocês que iam morar ali. A mim cabia alertar vocês
sobre a consequência das escolhas de vocês, as consequências positivas e as não tanto, e as que não fossem tão positivas, encontrar uma medida paliativa, né? Encontrar um jeito de amenizar elas. E aí, então, a necessidade de ser uma telha que pudesse repelir um pouco esse calor, né? Que fosse um pouco mais térmica, paredes que também promovessem esse isolamento térmico, ventilação, posicionar a casa de uma maneira que favorecesse a ventilação, a extração desse vento, né, desse calor, porque realmente Capanema é uma região muito quente, muito abafada, uma região com bastante rio. Então, eu não sou assim especialista em clima, né? Mas eu acredito que isso tenha muita influência no fato de a gente ter uma sensação de panela de pressão. Então, como é que a gente faz para amenizar isso? E sabendo que ela seria construída num lugar com pouca vegetação, que vai ser plantado, claro, mas até plantar tem que se virar, né? Tem que dar um jeito de aguentar. Então, encontrar uma maneira para isso. Então, além da tipologia, né, do tipo de projeto, Marina e Eduardo também chegaram com uma demanda, assim, que para mim foi assim, eu acho que para minha área, para minha especialidade, não poderia pedir um presente melhor, que era o de usar os biomateriais. Mas aí veio o grande desafio, né? Porque a Marina e o Eduardo queriam fazer tudo. Queriam construir de cabo a rabo, colocar a mão em cada etapa. E aí, como é que a gente explica para eles que isso não vai rolar, né? Que não vai acontecer, porque o Eduardo é advogado, a Marina é fisioterapeuta, e não é que isso desqualifique eles, mas é que eles têm uma outra vida para que estava acontecendo em paralelo a isso, né? Então, eram várias as vontades, né? De fazer a taipa de pilão ou a taipa de mão, usar outros materiais. Mas aí, além dessa dificuldade de restrição de mão de obra, também a gente tinha uma dificuldade de fornecimento, que hoje, na nossa região aqui, né? Paraná, essa região, a grande dificuldade é fornecimento desses materiais. E aí, no decorrer do processo, eles encontraram um fornecedor de tijolo ecológico fantástico, né? Foi uma resenha para encontrar, mas encontraram. A gente encontrou a telha ecológica, que é feita com caixa de leite reciclada, que aí foi aceitar o visual da telha, né? Me diz uma coisa, aqueles testes que vocês fizeram com pintura na telha, deu certo? Deu. Bem no começo já, mesmo não sendo a melhor indicação da norma técnica do tipo da telha, os primeiros testes de passar tinta, e era uma tinta específica, acho que para telhados, né? Ela fixou bem. Eu me surpreendi bastante, ela já fixou bem. Mas agora, Kelly, já depois de um bom tempo que elas estão expostas ao sol e com essas últimas ondas de calor e que, enfim, todo mundo tem passado, chuva, vento, as intempéries, a modificação do clima, é muito interessante passar a mão na telha hoje. Ou nem passar a mão, só de perceber o aspecto, como ela mudou, como ela amadureceu, sabe? Já está pronta para receber uma tinta e ganhar a cor que quem quer pôr nela coloca, né? Porque tem um longo período que ela descama, ela vai perdendo várias camadas plásticas e esses plásticos voam, a gente saiu recolher muitas vezes, ainda tem alguns que trepidam, assim, então deixa a gente um pouco, que barulho é esse, né? Parece muito que tá amarrado um monte de sacola de mercado no telhado. Mas as telhas são ótimas, assim, são maravilhosas. São térmicos de verdade. Total. Temperatura menor. A temperatura aqui dentro é bem menor do que lá fora. A gente sabe, reconhece que é muito em função da telha também. Foi usada manta térmica, né? Foi instalada manta térmica? Não teve. Não colocamos. Foi na telha mesmo. Olha só, isso é bem legal. Então, e aí, né, nessa escolha dos fornecedores, eu tinha, quem tá aqui não conhece a minha história, eu tinha um barracão em Capanema. E quando se aproximava a época de execução do telhado do biochalé, eu tive vários problemas de ordem financeira e pessoal, e eu precisei fechar o barracão. E aí foi um Deus nos acuda, porque eu tinha equipe, eu tinha barracão, eu tinha tanque para imunização, e eu não queria deixar eles na mão, mas como é que a gente ia fazer,
né? Foi assim, foi um momento, uma janela que se abriu nesse nosso relacionamento muito delicada. E que hoje eu olho para aquilo e chego a me arrepiar aqui, porque assim, foi sensacional. Deixa eu até respirar aqui. Porque foi sensacional, assim, que a gente tenha conseguido atravessar isso, né? O que aconteceu? Eu, na medida do possível, forneci tudo que eu podia fornecer, né? De instrução, de treino. Tudo que eu conseguia fazer, eu fiz. Cedi o tanque para eles, que tá ali ainda, né? E eles botaram a mão na massa, eles fizeram então que de fato... Porque quando aconteceu isso, inclusive, a gente repensou a possibilidade de ser de outro material. Então, eu lembro que eu reuni alguns orçamentos, né? A gente fez um orçamento de madeira, fez um orçamento com um fornecedor de bambu de Curitiba. E eu não lembro se a gente chegou a considerar a tesoura metálica. A gente chegou a considerar? Não, eu acho que não. Já? A gente Não, né? já tinha bambu. Era um aspecto que vocês não queriam. E aí tinha a terceira opção, que era a Marina, o Eduardo e os pais da Marina, enfim, a comunidade ali fazer essa colheita. E quando a gente colocou os números em mesa, foi assim, ok, e agora? O que a gente faz? E aí a Marina e o Eduardo, contra tudo e contra todos, né? Porque houve muita dúvida, o bambu foi muito questionado, foi colocado em xeque. Eu lembro da Marina me chamando, falando, Kelly, me dá um argumento mais forte, porque assim, tá difícil aqui, tá difícil, tá sendo desafiador convencer. E claro, é completamente compreensível que todo mundo ao redor tenha medo, inclusive é esperado que todo mundo ao redor não queira usar o bambu, porque ele não é convencional. Então as pessoas não viram como ele se comporta, as pessoas não conhecem. Então, a Marina e o Eduardo são, assim, verdadeiros super-heróis da construção com bambu, porque eles abraçaram a ideia, colocaram a mão na massa, fizeram acontecer e colocaram isso em cima da cabeça deles, sabe? Assim, é uma obra que tinha um orçamento bem ajustado, bem apertado, um sonho gigantesco e muita vontade de fazer acontecer. E eles fizeram acontecer. Então, o Biochalé, a execução do Biochalé assim, é um mérito que vocês têm que, assim, berrar os quatro ventos, né? Porque é de vocês. Vocês podem dar aula sobre isso. Então, assim, eu queria que vocês comentassem como é que tá sendo acordar e olhar para bambu. Um sonho realizado. Eu lembro que no processo, quando a gente tava nessa de decidir, e aí, vai bambu, vamos trocar para madeira, o que vamos fazer? Vamos comprar, mas tá meio caro o transporte para comprar, mas a gente ainda quer bambu. E eu lembro da cena, assim, de estar sentada olhando pro chalé, não tinha nada, né, em cima, então tinha começado, acho que as paredes, não lembro que situação que era, mas que o Eduardo tava olhando para cima, e aí ele falou, eu quero olhar para cima e eu quero ver bambu, eu não quero ver madeira. E aquilo, tipo, ficou assim, é isso, mano, nós não queremos ver madeira, não, nós queremos olhar para cima e ver bambu, então é isso aí, vamos lutar para fazer acontecer, pro bambu tá no nosso telhado, né, e ficar aparente. E a gente bem sabe o quanto foi árdua também essa escolha. Enfim, financeiramente, para nós foi muito melhor escolher o bambu. Mas é isso, foi a nossa mão de obra, foi nossa dedicação, nosso esforço, que esforço, especialmente para o bambu gigante, né, que não é uma colheita tão simples, né, eles são pesados, enfim, mas é isso. Algumas vezes a minha prima vinha e cuidava do Pedro, e aí descia nós quatro pro mato, eu, meu pai, minha mãe e o Eduardo, com o tratorzinho e bora tirar bambu. Inclusive tem vários vídeos da gente fazendo essa colheita, né? Cortando, colhendo, puxando, e enfim, mas foi um trabalho em equipe que rendeu assim uma união diferente também, e a gente sabe o esforço que foi também para construir essa casa. Cada pedacinho dela, a gente sabe quanto foi para construir e o quanto foi também bonito, sabe? Esse processo da gente junto, da gente construindo, da gente planejando, foi cansativo? Foi. Muito. Mas também foi muito prazeroso, assim, o processo de fazer, de pôr a mão na massa, de ir lá, tratar, levantar,
tinha vezes que a gente não tinha vontade, não. Eu falei assim, ó, aí de novo a gente tem que ir lá trocar o tambor. E a gente escolheu o domingo para fazer isso, porque daí era certeza que a gente ia fazer, né? Não durante a semana, que às vezes a gente estava em horário de trabalho, tinha um paciente, tinha um cliente. Enfim, e aí a gente escolheu, ó, domingo é o dia de trocar os bambus do tambor, enfim, mexer eles lá e estender e escorar para escorrer a água. E foi um processo longo, foi cansativo, mas toda vez a lembrança que fica assim é da gente trabalhando junto, da gente se esforçando, e eu lembro muito das paisagens também, sabe, que a gente via, ou era no meio do mato, do que a gente conversava nesses processos, porque não era somente sobre a nossa casa, óbvio que também era, né? Mas sobre nossas relações, o que estava acontecendo, era um momento que também era em família, sabe? E, enfim, esta é uma característica muito bonita da agricultura familiar também, né? Somos agricultores familiares, moramos no sítio que é dos meus pais e eles trabalham mais com isso. Para além, né, de eu, fisioterapeuta, Eduardo, advogado, a gente trabalha também no sítio, né? E, enfim, eu acho que é uma sensação maravilhosa. Olhar para cima e ver eles. É um troféu, né? Como se fosse uma coroa. Exatamente. E aí depois, não parou por aí o desafio, né? Depois que os bambus estavam colhidos, foi convencer o mestre de obra a construir. Porque ele não queria de jeito maneira, né? Não queria. Quem a gente estava contando, né? Que era o pessoal que eu já tinha treinado. Um também estava lá com os problemas pessoais dele e já não conseguia, eu não consegui nem achar ele nem atendia mais o telefone. O outro que eu tinha treinado, ele estava de carteira assinada, não tinha tempo para ir executar. Então, assim, ok. Então, e aí, nesse meio tempo, eu também fui embora de Capanema. Então, e aí, como é que a gente faz para executar isso sem mão de obra? E aí foi uma resenha convencer o mestre de obras. Mas eu não sei se vocês perceberam, no final da obra, quando estava executado o telhado, dava para ver a satisfação na cara dele de ter feito isso. Porque para ele rompeu muitos preconceitos que ele tinha, né? Total. E chegou até a reconhecer, né, em determinado momento, teve uma conversa que eu tive com ele de manhã. A Marina ia para a cidade trabalhar, para atender fisioterapia, e eu estava trabalhando no escritório que eu montei tipo uma salinha assim reservada, num quarto reservado na casa do meu sogro e da minha sogra. E pessoas que foram tipo mega fundamentais também para construir tudo isso daqui, o Júcio e a Marisa. Com certeza. E aí eu lembro que eu estava lá numa manhã e foi descer o menino lá, o ajudante, ele me chamar, queria conversar comigo. E já tinha transitado bambus, colocado, estava terminando de fazer o mezanino e ainda não tinha telhado. Estava para pôr o telhado ainda, então tinha aquela visão toda, tinha chovido aqueles dias, estava um ambiente bem fresco. E eu lembro que eu subi lá e ele vinha assim de uma onda de cansaço, né? Poxa, um trabalho bem exaustivo. O bambu é pesado, tem, né, suas nuances também de trabalho. E aquele dia ele começou a criar, sabe? Olhar para em volta e da ideia e fazer assim. Por que você não amplia? E aí ele falou, mas se você colocar mais um bambu atravessado lá, você fecha, faz um terceiro espaço, olha. E eu olhei para ele e falei, você que estava até ontem dizendo que não ia fazer, já começou a realizar, sabe? Sonhar e como que esse sonho ia realizar utilizando o bambu. Então, ali eu vi que ele tinha se apoderado do lance da ideia, da inteligência, da tecnologia que era o bambu. Né? Foi bem Exato. marcante, bem transformador. Eu estava lembrando aqui, Marina, de uma das coisas que a gente precisou abrir mão no meio do processo foi da tua fachada de vidro, né? Eu lembrei disso que ele tá falando do telhado, porque aí chegou o momento, assim, porque para quem tá chegando agora, por que é que a gente fez metade tijolo e metade tábua? É porque a dona Marina, além de bater o pé em que seria um chalé, ela também, nesse frenesi da fachada simétrica, ela não queria só simétrica, ela queria também uma fachada toda envidraçada. Porém, lançamos um olharzinho pro nosso orçamento, né? O vidro quebrou.
O vidro quebrou na hora. Você escutava só o barulho, assim, do vidro quebrando. Não ia rolar. No post que eu coloquei hoje do Bill Chalé, tá, lá tem uma imagem de um croquis, né? De uma fachada. Não sei se vocês lembram, eu fiz uma simulação da quantidade de vidro e antes de definir que seria, como seria, né? Eu dei uma tarefinha de casa para a Marina e para o Eduardo, que foi de fazer um orçamento daqueles vidros. Ai, eu ainda sonho, mas Você viu que madeira boa que tá ali? É uma madeira bacana, assim, umas tábuas de qualidade. Tá Um ótimo, né? aspecto, assim. Tá. é que é tão bonito aqui na frente subir, ver essa araucária, que Isso é verdade. mano, tem que ser vivo. Não. Mas é isso, o que é possível hoje e o que vai ser possível daqui a alguns 10 anos. Enfim, né? Vai demorar um pouquinho mais para conseguir pôr essa quantidade de vidro que desejamos, ou baixo valor. Posso mandar um abraço para uma pessoa, Kelly? Já pode fazer os avisos paroquiais? Deixa eu ver, o tio Rock está comentando aí, ele é da família, a gente também acompanha as lives dele sobre música, musicalização na vida, e a gente acompanha também, e hoje ele está vendo a gente. Mandar um abração, também está convidado para quando passar por aqui vir conhecer o chalé, com certeza. Com certeza, veio pra cá. Claro, não. Ele tá sempre curtindo, comentando, de vez em quando ele me manda algum post. Eu acho que ele tinha que passar por aí sim. Inclusive, o seu Rock, comentar aqui no Examina é bem amplo, tá? É verdade. É amplo, eu acho que cabe mais uma pessoa ali, viu? Pode vir. Só que tem que trazer o violão. Tem que trazer o violão. E a Mari falou aqui. Mari falou aqui que eu posso contratar vocês para executarem as obras para mim. Eu achei uma ideia bem interessante, sabe? Ó, tem mais gente querendo me conhecer aí, ó. Eu já falei para o Eduardo que eles têm que colocar no Airbnb, né? Assim, começar a local. Poxa. Quando a gente sair viajar para ir para a praia, para a gente ver um pouquinho outras coisas, né? Vamos colocar o chalé, que eu vi o chalé para outras pessoas dormirem. Já pensou que delícia? Várias pessoas podem Pode falar um detalhe? Eu tive um salto, assim, um detalhe, assim, que eu tive um salto de percepção bem no começo do empenho, assim, da tarefa de construir a casa. Porque, claro, a Marina queria muito chalé, mas em alguns momentos a gente pensou em outros modelos de casa, que sempre priorizando ventilação e tal. Foram breves, mas a gente também tinha, assim, outras possibilidades. E quando pesou o chalé... Dúvida, né? Quando pesou o chalé e que ia ser bambu e começou a ganhar forma todas as ideias, eu também me veio isso, sabe? Que, tipo, cara... ou a gente não vai fazer, ou é só uma elucubração, é um sonho, ainda é muito distante pela nossa realidade financeira também, né? Ou é muito distante, ou quando isso aqui estiver pronto, vai ser uma daquelas casas que a gente, tipo assim, vai ser diferente do resto todo, sabe? Que as pessoas param realmente para ver e tirar foto. Tipo, muita gente para aqui. De manhã cedo. Escovando o dente aqui na frente. Sei lá, quero aqui olhar o mato na frente. Uma pessoa tirando foto. Um carro ali tirando foto. Muitas mensagens. Como é que é? A gente tá devendo muito vídeo. Muito vídeo. Tour na casa, a gente tá devendo para várias pessoas mostrar em vídeo. As visitas também, não aconteceu mais visita, a gente tem muita gente querida aqui em Capanema, fora de Capanema, que a gente quer que venha para cá, mas também muita gente teve que tomar cuidado, porque dentro desse bolo todo, rolou o Covid, então nasceu o Pedro, vários mil cuidados novos adotados, como lidar com várias equipes de trabalho diferentes, passando por aqui, ou mesmo assim, tem que fazer tal coisa que não é da mão de obra do mestre de obra, né? Então, vinha a gente fazer orçamento, uma empresa, 2 empresas, 3 empresas, sabe? Era muito cuidado que a gente tinha que adotar. Então, quando foi realmente acontecendo, eu falei, o que a gente está construindo é algo muito, assim, muito diferente, muito progressista, era mais do que a gente imaginava, e não era só por uma questão, assim, de que nós queremos que seja alguma coisa
que tem que ser memorável. Não, a gente queria uma casa digna, uma moradia básica, Dentro do nosso sabe? orçamento. Que, pô, é o sonho de muitas famílias, em muitos lugares, mas que a gente queria um negócio assim simples, para a gente crescer, ter a nossa vida, criar nosso filho bem, com segurança, e que não fosse radicalmente agredir o meio ambiente, porque para nós era ainda é primar pelo espaço que a gente mora, tem contato com o campo, e isso aqui é para preservar para as próximas gerações, não só para nós. Então, como que nós conseguimos dar nossa contribuição construindo uma casa? Né? É um obstáculo também. E aí, aliar esses materiais bioconstrutivos, como foi o bambu, como foi o tijolo ecológico, as telhas, a metodologia para colocar o cimento no chão, tudo isso sempre foi adotado com esse critério ecológico, mas também preponderantemente financeiro. Muito disso aqui é fruto do nosso orçamento limitado. E que hoje a gente se orgulha disso, sabe? Não foi mais caro fazer com tijolo ecológico, não foi mais caro fazer com bambu, não foi mais caro usar telha ecológica ou cimento. Pelo contrário, foram opções que eram muito mais viáveis financeiramente. E também dialogavam com as escolhas mais ecológicas que estavam ao nosso alcance. A gente queria fazer mais? Com certeza. Com certeza, a gente queria ter cisterna pronta. A gente conseguiu fazer o sistema de saída de água do banheiro, assim, um pouco mais ecológico. Tem um filtro natural com minhoca ali fora, que é um capítulo à parte também, o desafio foi fazer. A gente queria ter feito mais, mas nós fomos até onde a gente alcançou financeiramente, com o nosso tempo, a nossa disposição. E depois que eu aceitei o convite da Marina, a gente se mudou para cá, muita coisa está acontecendo com o dia a dia, a gente está aprendendo a viver junto também, como que é manter uma casa, como que é ter que operar tudo isso, sabe? Arrumar lá fora, arrumar aqui dentro, uma goteira, Meu, muita transformação, muita transformação. O Eduardo até aprendeu a fazer porta, né? Quem diria um engomadinho de escritório fazendo porta, né? Ele colocou a porta ao contrário, mas ele colocou a porta. Ficou perfeita. Nunca tinha feito na minha vida uma porta. Ficou perfeita. Assim, ó, eu não acreditava. Na primeira empurradinha que eu dei, a porta fez assim. Velho, quase chorei, falei, ó, arrasei. Nunca mais vou fazer outra também. Foi essa daqui. Que é obra-prima, né? É excelência. Mas isso que você falou agora, Eduardo, ele é muito importante porque quando a gente fala de sustentabilidade não é só usar esses biomateriais, né? Essas outras alternativas. É também fazer o possível com o que se tem, ao alcance. Sustentabilidade também é sobre isso, é você olhar no seu entorno e, ok, o que eu posso fazer com o que eu tenho aqui, sem estragar, sem agredir, mas para alcançar o meu objetivo, porque o direito à habitação é um direito que todo mundo tem, né? Todo mundo tem direito a morar, ter uma moradia e a morar bem. Mas vocês queriam isso e queriam que isso também respeitasse o ambiente. E como fazer isso com orçamento limitado, porque esse também é um dos desafios das construções sustentáveis, é que às vezes elas são muito onerosas. Então, vocês de fato estão de parabéns, porque vocês conseguiram fazer muito com pouco, né? Inclusive, a questão da metade da casa ser de tábua, né? Essa cumeira ser de tábua, é porque aí que entra também esse tema da consciência. Ok, esse é o meu objetivo, eu quero chegar lá, eu quero ter uma fachada toda envidraçada, mas eu sou realista, eu vou cuidar da minha saúde emocional, não vou dar um passo maior que a perna, não vou me endividar de maneira desnecessária, e eu vou ter o que é o principal, que é até a minha casa e que ela seja fechada, mas eu vou fazer de uma maneira que no futuro eu possa realizar esse sonho. E aí que a gente entrou com a cumeira de fazer essa fachada e a parte posterior, né, a parte de trás, que a gente fechou de tábua, porque depois dali, onde tem o mezanino, vai ter uma saída para 2 sacadas e as portas e vidros, porque realmente a visão do Bechalé, vocês todos estão convidados por mim para ir visitar a casa deles. E a visão dali realmente é muito linda. O nascer do sol, o pôr do sol, as araucárias que tem ali são lindíssimas, tem vaquinha, né? A pessoa vai dormir no campo para relaxar e é cachorro latindo, gato, galo cantando, vaca mugindo, né? Mas enfim, é bom, pode ir.
E, o, eu tive a oportunidade, eu fiz o test drive do meu projeto, né? Que eu fui dormir no Biochalé. Verdade. Fui dormir no chão, né? Dormi no chão, tomei banho no banheiro sem porta, né? Uma terciada encostada ali, né? Com uma chapa USB encostada. Mas super raiz, meu Deus, essa festa do projeto total, assim, funciona mesmo, gente, é bom, pode vir. Pra quem acha que ela vai só jogar o projeto, assim, ó, tá aqui meu desenho, constrói, faz. Não, ela vem na casa, ela vem na sua casa, ela abre a sua geladeira, ela traz visita, assim, vive com a família a emoção Da casa. Perfeito, perfeito. Claro, gente, eu preciso testar se funciona. Porque assim, né? Se você perceber que alguma coisa não foi legal, eu não posso não repetir o erro, né? Então. Mas, assim, é muito. E aí teve, assim, ó, enquanto a Marina teimava, porque ela queria um chalé, queria a fachada toda envidraçada, e ela teve um e teve que abrir mão do outro, o Eduardo queria um jipão. Claro, ele queria um fogão a lenha, óbvio, né? Um chalé, ele queria um fogão a lenha. E ele mesmo construiu o fogão a lenha, né? E agora, quando o vento gira, assim, sabe assim, dá aquele soprinho do sul, você pode ver que tá saindo fumaça do chalé. Total, sempre. Ele acorda, tipo, tá quente, ele igual faz fogo, eu fico só assim. Ai, amor. Tem que curar. É que tem que curar o espaço, né? Tem que fazer muitas vezes. gradativamente. Claro, para Mas conservar bom, a chapa, tá aqui, porque deu senão ela certo. enferruja. Eu tenho que pensar. Eu fiz, agora eu vou ter que manter. Que é mais desafiador ainda. Entendeu? Mas deu super certo. E quando a casa estava quase ficando pronta, e nosso período de mudança para cá foi no inverno. Então você imagina, Kelly, você conhece aquele lugar. As portas eram bem precárias, assim, para ser que gente fina. As portas eram bem precárias, a gente tava com muita vontade de vir para cá. Então a gente vinha ficando, ia trazendo um colchão, ia, sabe, acampando, brincando. E se não fosse o fogo ali do lado, a gente teria passado muito mais frio, porque foram noites com frio muito intenso. E a gente se desafiava para vir, queria muito ficar e deitava perto, assim, com segurança, né? Mas deitava ali, assim, pertinho do fogo e aquela chapa quente, já tinha pinhão, porque tem pinhão aqui do lado, colocava alguma coisa no fogo, tomava um chimarrão. Foi muito confortável, assim. Parece longe porque esse verão está muito triste, assim, tá muito quente. Mas daqui a pouco esfria e o fogão continua aqui perene, acompanhando a gente todo o inverno. Daqui a pouco. 5 minutos, daqui a pouquinho. Eu vou desligar a live e eu vou fazer uma água agora. Ó, estão pedindo para. Tem gente pedindo aqui para vocês mostrarem o jipão. E olha aqui minha mãe falando: teve inauguração mesmo antes de terminar. Churrasco para celebrar o lindo trabalho. Claro, você viu que eu levei a família também para fazer o test drive. Veio teu irmão, veio tua mãe, faltou só teu pai. Tem gente que se forma. Kelly, tem gente que se forma e mostra o diploma para a família e ganha abraço. Você mostrou a sua obra para a família. Olha só, e eu lembro que é muito maravilhosa, bem parceira. Querida, venha pra casa não, a gente conversa com ela, virou uma amizade já. É BFF agora, né? BFF. Adoro a risada dela. O seu tio tá perguntando aqui se é o Eduardo que limpa o jipão. Eu acho que sim. Geralmente sim, porque eu não gosto. A gente se reveza. Quando ele não tem fogo, o Eduardo enche de coisas em cima que não são comidas. E, tipo, nesse momento, já que estavam pedindo pra mostrar, ele tá tirando muitas sacolas de coisas assim, que ele deixa. E não é um lugar de colocar. É nosso maior motivo de briga, é esse. Porque tá cheio de coisa aí. Isso aí, inventário e chave de carro, vem, olha. Dá pra mostrar mesmo, Kelly? Pode, mostra, fica à vontade. Vou pegar aqui, peraí. Nossa estrutura, tecnologia. Deixa eu virar a câmera. Quantas vezes você na casa quando eu for, quero ficar na rede. André,
Tem um balãozinho aqui com signo de interrogação. Coloca a tua perguntinha ali dentro, por favor, que daí fica registrado. Ó, então, aqui é a entrada da casa, beleza, que a gente estava. E aqui fica o fogão, olha só. Só mostra Ficou devagar, simples. coisas de homem. Aqui o fogão, ó. Aí aqui ficou a entrada do fogo. Deixa eu te mostrar aqui. Aqui já tem um pouco de papel ali para dar uma mão quando começa a acender. Claro. E aí a chaminé vai por dentro, ela sai no canto lá do outro lado, ela sai naquele canto e vai para fora. Então ela não sobe aqui no meio da casa. Aqui uma chapa pequena, assim, ela deve ter uns 80 centímetros por uns 40, alguma coisa assim. A gente ganhou essa panela de ferro também, dos pais da Marina. Essa chapeira que veio junto com o ferro, né? Com a chapa. Essa fruteira aqui é de bambu. Essa daqui também é feita de bambu, a gente comprou ela. E aqui embaixo, deixa eu ver se não tá muito bagunçado, não arrumei nada. Aqui fica um pouco de reserva de lenha, que às vezes a gente corta ela fora e traz para cá para deixar ela seca, né? Protegida. E, sim, esse é o fogãozinho. Ocupou bem pouco espaço. Assim. André, Eduardo, mostra, dá uma giradinha com a câmera assim, devagarzinho por dentro da casa, se puder, para eles verem como ficou o telhado, mezanino. Tá bem bagunçada, mas vamos lá. Fazer o quê? Tem Essa é uma vida. cristaleira. É uma casa com vida. Exatamente. É uma cristaleira que a gente ganhou dos avós da Marina. Ela foi feita quando eles casaram. Tipo, eles casaram já há 55 anos, mais ou menos, que eles estão casados. E foi feito com madeira da época, naquela época. Estava num canto lá, não estava mais sendo utilizada e a gente tirou ela, limpou, restaurou. Falta colocar os vidros aqui, porque os vidros originais acabaram quebrando. E ela tem um pouco de sensibilidade nos cantos, então acabou caindo ali aquela porta. O parafuso que eu pus não segurou. E aqui a gente já está na cozinha. Não reparem a bagunça, ó. Aqui ficou a cozinha, ficou um balcão, que também era uma intenção nossa, né, Kelly? Ela tem louça, a gente mora aqui. Esse aqui era uma intenção nossa. Então, assim, uma pia virada de frente para a sala, né? Não é muito comum. Eduardo bateu o pé nisso, verdade. O tema do Eduardo foi isso. Eu quero uma pia virada. Aqui, ó. Ele queria conversar com as pessoas enquanto lavava a louça. Claro, tem coisa mais triste. Pergunta para as pessoas, tem coisa mais triste do que você lavar uma louça virado para uma parede, assim, parece que você está cheirando a parede. Algumas pessoas começaram a pôr janelas, né? Só que a janela você abre e você fica para fora. Você também, tipo, você não está na casa, você está olhando o mundo, você se distrai. E aqui eu falava, não, quem está no trabalho da louça também está vivendo a casa, pode, sabe, falar, opinar, ser ouvido. E deu certo, a gente criou uma... Você deu a ideia de fazer essa ilha aqui, cadê, pra lá? Aí lá tem um fogãozinho, enfim. Essa é a cozinha do chalé também. É também bagunçado. Lavar louça assistindo TV. Ó, o Ricardo mandou uma boa aqui, viu? Lavar louça assistindo TV. Você nem percebe que tá lavando a louça. Então aqui em casa não tem TV também. Por enquanto, só livros. A gente sempre, desde o começo, a gente falava que a gente não queria ter TV para poder socializar, porque às vezes, né, a gente se interte com a TV e é engolido, mas daí a gente faz com o celular. Mas a gente tenta, né? Pelo menos quando as pessoas vêm aqui, ninguém mexe no celular nem vê TV, as pessoas conversam. Então. Tá. E conversam. Meu Deus do céu, que não falta é assunto. De tudo. A gente sai daí pronto para ir. Não vamos falar aqui. Vamos lá, deixa eu responder. Vamos lá, a Mari está perguntando aqui. Deixa eu ver. O que a família de vocês disseram sobre essa ideia de morar em um chalé? Eu não. Seus pais falam alguma coisa? Não, a minha mãe, ela se preocupou um pouco com o bambu no começo, mas a gente sempre passou bastante segurança. Minha mãe não mora aqui, ela mora em Pato Branco, longe daqui. Meu pai também, assim, queria saber, tinha expectativa da casa, mas não foi o formato chalé assim que mais movimentou. Assim, no começo foi a questão da segurança do bambu, mas eles sempre acreditaram assim no que a gente estava propondo, falava bem da arquiteta, existia um clima de segurança
alguns momentos foi abalado, não vou negar. Porque é tudo muito novo, e é normal que com o novo a gente, sabe, tem que estar aprendendo, estar conhecendo, ele vai causar um pouco de desconforto, mas a avaliação era essa, assim. Vai ser bom, vai ser efetivo, ou não, a gente está fazendo um negócio muito errado. E, tocamos e tá aqui. Tá feito. E assim, o desafio foi muito grande. Eu entendo que essa segurança tenha sido abalada em vários momentos, porque, poxa vida, é difícil confiar numa pessoa que está falando de fazer um telhado do tamanho que é esse, com um material que não é normalmente usado. E está falando, não, vai, faz, confiar só na palavra dessa pessoa. Considerando que justo naquele momento eu não conseguia atender 100%, né? Realmente não tinha como ser diferente, né? De repente, assim, se eu chegasse lá com a minha equipe, como era o planejado que a minha equipe executasse, não teria metade dessas dúvidas. Mas, assim, quando teve que confiar no projeto, no material e na técnica, claro que iam surgir dúvidas, né? Então, assim, não precisa nem esconder isso, né? Então, realmente foi desafiador, né? Estão pedindo, e eu também vou pedir para vocês, girar um pouquinho para cima só para mostrar os bambus do telhado. Que é muito lindo o seu gibão, Eduardo, mas a gente quer mostrar os bambus, tá? Obrigado, pessoal. Vamos fazer assim, eu vou virar a câmera, vou mostrar a partir daqui. Aqui. Sobe, e sobe, e sobe. Como a Marina falou, assim, as pessoas olham de fora e acham que o chalé não é tão grande, assim, que é uma casa pequena. Mas é muito comum, assim, quem entra, bota o pé aqui dentro, olha para cima e se surpreende com a dimensão que ficou. São quase 10 metros de altura, com muito escoramento, né? O chalé, ele tem, de planta baixa, principal ali, 70 metros quadrados, mas vamos considerar que tenha mais 30 de mezanino. Então, assim, realmente fica um espaço muito amplo. Vocês têm uma casa de praticamente 110 metros quadrados, né? É uma casa ampla, assim, bem grande. Vamos... Que fizemos com orçamento. Aqui tem mais uma pergunta. A Mari que perguntou se eu fiz o projeto e eles construíram. Isso, foi isso que aconteceu, Mari. Eu fiz o projeto. Na época também, eu me certifiquei em relação à estrutura do telhado com o meu mestre, que é o Fred, que ele é engenheiro e ele é mestre mesmo. Então, assim, eu lembro de ter feito uma consultoria com ele, mostrei o projeto para ele, ajustei os pontos, assim, que precisavam de atenção, porque a gente estava falando de um telhado gigantesco numa região que venta muito. Então, garantido o projeto, era para a equipe Mambu construir. Mas a equipe Mambu se dissolveu naquele momento e então o que eu fiz foi dar o suporte técnico, né? Deu suporte, cedi o tambor, dei as orientações, mas quem puxou à frente e fez acontecer foi o Sítio Caio, foi a Marina, foi o Eduardo, foi o Jussi, foi a Inês. É Inês, né? Marinho. Porque Mari, tem um monte de Mari no meu entorno, então vocês não vão fazer confusão. Mas foi isso que aconteceu, tá? Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, do André. Deixa eu abrir aqui, já teve experiência de construir casas ou projetos de comunidade? Você está se referindo a baixa renda? É isso? Me ajuda a interpretar. Já teve experiência de construir casas ou projetos de comunidade? Talvez André, ele esteja tá por aí? querendo falar, Kelly, várias moradias para formar uma comunidade rural, uma comunidade, assim, uma ecocomunidade, alguma coisa assim, eu acho. Pode ser, né? Não, eu ainda não tive essa experiência, tá? Ainda não. Em breve. Tem algumas coisas no mezanino, tem algumas coisas em bastidor que ainda é cedo para anunciar, mas em breve teremos bastante coisa para conversar. Aqui, o André está perguntando quantas redes tem na casa. Por enquanto, uma. Por enquanto, Todo dia enquanto, mas tem bastante espaço.
Já mostramos o teto, já mostramos o bambu. E aqui o Alan tá... Ui, cancela. Aqui, deixa eu ver. Os bambus estão naturais ou passaram verniz? Foram Verniz. imunizados com octoborato e depois? Passamos verniz. Sim. Ele foi passado uma camada de verniz, até para deixar mais impermeável tudo, né? Passamos em todo, porque o nosso forro, né, ele é de, como que é o nome dessa Chapa coisa? de compensado. De chapa de compensado. Então também é uma estrutura que tem que ter cuidado, porque ela é bem frágil à água, né? Ela incha, se molha. Então a gente passou verniz em tudo. No bambu, e ele ficou bem mais brilhante, e nas chapas também, né? O mestre de obras passou, né? Com aquela maquininha aí foi bem de boa, fez bem rápido. Acho que a única coisa que ele gostou mais de fazer foi que foi mais rápido. Que o restante ele ficou meio assim. Ah, e eu lembrei de uma coisa antes, quando você falou do Fred, que antes de começar a construir de verdade com o bambu, a gente fez curso dele. Então a gente comprou, e eu e o Eduardo, enquanto eu estava grávida ainda, fizemos o curso do Fred para entender como que funcionava o bambu, para identificar os tipos que a gente desejava, que eram possíveis aqui na nossa região, como que fazia o tratamento, como que fazia o corte ideal, como que tira enfim, da bambuzeira, da toceira, exatamente, sem, né, estragar, ou qual que é a melhor época de colher, qual que é a melhor hora de colher. Enfim, foi graças a ele, né, as instruções dele e da Kelly, que foi a Kelly que apresentou a gente, que a gente conseguiu fazer tudo isso também, porque sem informação ia dar tudo muito errado, né? Porque isso tem técnica, né? Técnica para ser feita. Não é muito bom só chegar lá e cortar, vai dar ruim. Tanto, tipo, para o bambu depois, quanto para a toceira depois, que se não corta do jeito certo, enfim, pode até morrer a toceira. Danificar a toceira. Eu lembro que eu te indiquei esse curso porque vocês tinham interesse que ia para além de apenas clientes de projeto, né? Uhum. E eu queria que vocês pudessem beber da fonte, porque assim, como era só eu queria que vocês estivessem ouvindo de mais pessoas, né? Porque é tudo novo demais e eu não tinha portfólio para poder passar essa segurança para vocês. Então eu lembro que, e é um curso que eu continuo indicando do Fred, porque ele é um curso muito enxuto, ele é prático. Objetivo. Então, assim, ele é muito objetivo para quem não quer se especializar, para quem quer saber o que precisa saber para poder botar a mão na massa. E o Fred é uma grande autoridade. Então, a Mari está falando aqui que eu posso dar esse tipo de curso agora. Agora passado um tempo, eu já consigo. Agora eu já tenho portfólio, agora eu já tenho experiência, né? Quem sabe, né? Quem sabe, por que não? Claro, olha, estamos fazendo um trabalho novo. Com certeza. Desculpa, eu engasguei. Vamos lá. Porque você mesmo falava, né? Foi muito por intermédio seu também a nossa aproximação com o bambu. A gente conhecia bambu, tipo, uma planta que tá Uma planta bonita que tá aí, que tem um monte. Sabia que era uma gramínea, não fazia nem ideia que era, sabe? E aí foi esse contato, essa convivência que começou a despertar em nós a possibilidade, olha, e ele tá ali, ó, e ele tá algo disponível, tá na natureza. E ele se renova com muito mais rapidez do que qualquer madeira, né? Quem tira 1, 2, 3, 4, logo está nascendo um montão de broto, isso ajuda a toceira, né? E, enfim, isso também cativou muito na gente, a vontade, assim, ó, porque se a gente for fazer de madeira, cortou a madeira, cortou o eucalipto, cortou o pino, se foi. E o bambu não é assim. Cortou, podou uma vara, 2, 3, vai os brotinhos, ó. Multiplica, né? Multiplica. E isso é muito bom. Renova. É ideal para construção. O bambu, ele é uma planta muito interessante porque ele pode não, ele será uma renovação em todos os setores. Ele impacta positivo em todas as áreas, né? Ele impacta os agricultores que vão começar a produzir, ele impacta o comércio que vai começar a vender isso, porque o bambu, ele é pesado, mas nada comparado a uma madeira maciça, por exemplo, né? O meio em que ele tá, ele regenera e as construções com ele também são... Depois que as pessoas pegam a técnica, é muito rápido, né? A Graça está perguntando se existe uma chalés assim aqui no Sudoeste. Olha, eu
durante o ano passado, eu visitei alguns lugares, assim, dessas pessoas que estão fazendo a autoconstrução, e eu vi algumas construções com bambu. Não eram chalés, mas eram construções com bambu. Então, provavelmente existam, mas quando a gente tomou a decisão de fazer o chalé com esses materiais, a gente não tinha referência nenhuma na região. Falar bem a verdade, a gente não tinha referência nenhuma, né? De chalé com bambu. Não, não mesmo. Não. Talvez tivesse alguma coisa assim lá na Colômbia. Lá no meu Pinterest, lá na Nem era chalé, era outro tipo de construção, porque chalé tem uma inclinação. Eu lembro do pedreiro questionando, mas é 100 e tantos por cento de inclinação? E a gente, sim, é isso mesmo. Uhum, sim. Questionava muito, muito. E daí a gente não sabia responder as perguntas e nós, Kelly ajuda nós. Porque a gente não entende o que ele tá falando. Porque a prensa é grande, né? Assim, e eu lembro de várias vezes tranquilizar a Marina e Eduardo, porque uma coisa que a gente sente muito medo quando tá construindo ou fazendo qualquer coisa é que as pessoas questionem a gente. A gente fica com esse medo, né? De será que eu tô fazendo certo? Então, eu lembro que eles ficavam com medo dessas perguntas, né? E não sei se você lembra, Marina, que eu te falava assim, fica tranquila que ter dúvida é normal. Fica tranquila que se sentir insegura faz parte. Não precisa ter medo disso. Então, foi um processo emocional também, essa obra, né? Foi uma casa com muita emoção. Ó, deixa eu ler aqui o tio de vocês. Apesar de toda a consciência ecológica, o qual eu pretendo parabenizá-los, mas o custo em relação a uma casa tradicional. Existe uma distinção de valores, Kelly? Com certeza. Mais cedo, a Marina e Eduardo enfatizaram isso, que o orçamento deles era limitado e e olha tudo que eles fizeram com o orçamento limitado, tá? Eles conseguiram mitigar um pouco esses gastos porque eles colheram o bambu, imunizaram, participaram ativamente desse processo. Então, assim, nesse processo da construção, quando eu apresentei a planilha para eles do que era um fornecedor de bambu, entregar esse material pronto para eles, padronizado, imunizado e pronto, e o que poderia ser o custo dessa colheita. E eles optaram pela colheita. Depois que eles colheram, eles falaram assim, não, aquele custo lá, o preço que eles estão vendendo é justo. Mas tem coisas que só o bambu possibilita, né? Por exemplo, ir fazer a colheita, você imuniza ele no teu pátio e você mesmo constrói. Você não consegue fazer isso com concreto. Você não consegue fazer isso com uma tesoura metálica. Você não planta o ferro, né? Você pode até conseguir fazer isso com a madeira e com o pinus, mas não vai pensando que é muito fácil ir lá colher o pinus, o eucalipto, descascar, imunizar e preparar ele, planar e coisa. Então, o bambu, ele é uma estrutura pronta da natureza. Eles são pilares prontos, vigas prontas, né? Então, o trabalho que a Marina e o Eduardo tiveram foi árduo, mas eles conseguiram. De repente, se fosse outro tipo de material, eles não tinham como fazer isso. Sabe? Então, essas são as possibilidades do bambu. É você poder plantar, você poder colher e você poder executar essa obra, tá? Só contrata alguém para planejar, tá? Contratei aqui, velho. Gente, vale muito, muito. Total. É ótimo. A gente só fez, a gente já falou isso para você em outras oportunidades, mas é bom falar aqui. A gente só fez o que a gente fez porque tinha orientação para fazer. Porque senão a tendência é que isso aqui desse muito errado. E mesmo assim, o que nós fizemos no sentido do ponto de vista da tecnologia com o bambu, eu acho que foi limitado, porque a nossa condição era limitada, nosso conhecimento era limitado, então a gente foi num modelão bem básico, inicial. Porque com o contato depois aumentando sobre bambu, lendo, vendo, assistindo, hoje as nossas redes sociais, pelo menos a minha, traz muita informação de bambu, muita informação. E nós percebemos, eu percebo, por exemplo, como que lá na Ásia, eles estão a anos-luz na nossa frente, sabe? Empregando tecnologia, o uso do calor, do fogo, o meio de colher, o maquinário para colher, o maquinário para tratar, o processo industrial do bambu, e como que, por exemplo, o Brasil ainda engatinha nesse tipo de tecnologia. Muita gente não sabe, mas existe incentivo para produzir bambu no país. Existem frentes parlamentares, existe uma mobilização para que o cultivo do bambu, o uso industrial dele, seja cada vez mais fortalecido.
ele vai substituir o plástico, ele vai vencer o petróleo, que está se tornando uma tecnologia obsoleta. O desgaste ambiental dele é quase assim, muito pequeno, não existe sanção ambiental, por exemplo, tem uma toceira no meio de uma área de preservação ambiental, por exemplo, que aconteceu aqui com a gente. Uma parte dos bambus foram doados por um vizinho. E quando a gente foi lá pedir para ele, ou negociar, saber se ele queria vender, enfim, ele acabou sendo muito generoso, ele doou para nós quanto a gente precisasse. E os mais bonitos. São peças muito bonitas, assim, ele doou para nós. Ele levantou no início, ele falou, olha, eu tenho um pouco de medo porque está dentro da minha reserva da área de preservação permanente. E aí, o que vai acontecer comigo, né? Mas o bambu não causa sanção. O bambu não é nativo. O bambu é uma vegetação exótica, uma gramínea. As gramíneas não têm ressalva de proteção. Então, elas podem ser manejadas. E mais que você se esforce em cortar toda a toceira, é muito provável que os brotos continuem nascendo. E com isso tudo, nós também plantamos mais bambu. Um monte. Lá embaixo, um pedaço de sítio que não estava sendo usado. Comercialmente, a gente foi lá e plantou várias toceiras diferentes. Aqui do lado do chalé, quando você vier, você vai perceber que nós temos uma fila assim, de bambus tool door, de proteção da casa, cortar vento, fazer mais área verde, sombrear, mas também, assim, outras pessoas que, vendo isso tudo, despertem para usar o bambu nas construções. E a gente quer ser aquilo que nós não tivemos. Uma possibilidade de fornecimento gentil, justo, de um material de qualidade nesses interiores aí do Paraná, do Sul. Legal. Viu, você falou aí uma coisa bem legal dessa frente parlamentar e o incentivo ao uso do bambu. Inclusive, vai acontecer em Foz, final de fevereiro, um workshop promovido pela Abra Fibras em parceria com Itaipu, de plantio, colheita e construção com bambu. Então, assim, realmente o incentivo, assim, tá acontecendo de uma maneira forte, sabe? Quem tiver interesse, tá convidado. Eu tô lá dentro, viu? Tô lá dentro, tô lá na coordenação. Mas, gente, deu aqui nossa 1 hora, não vamos estender mais, né? Eu quero agradecer imensamente vocês estarem aqui, tá bom? De vocês terem topado esse papo. Eu acho que hoje a gente sela o final dessa história do chalé, né? E a Marina, esses dias, ela me falou umas coisas por mensagem que eu quero agradecer aqui ao vivo, né? Porque, assim, às vezes a gente recebe umas mensagens, assim, com tanto carinho, né? E a Marina e Eduardo são 2 pessoas que eu tenho muita admiração, muito carinho, porque, para além de clientes, se tornaram grandes amigos, grandes referências, né? E a gente caminha junto aí em várias defesas, defesa do parto humanizado, defesa do aleitamento, defesa da educação, defesa do meio ambiente, defesa dos direitos, enfim, e uma luta aí por um mundo um pouco mais sustentável, um pouco mais respeituoso, né? Que a gente se reinvente, se ressignifique, porque quando a gente está falando de bioconstrução, a gente não está falando só da construção em si, porque a arquitetura, ela é um resultado de um movimento social. Ela não causa um movimento, ela é o resultado das decisões de uma sociedade. Então, se a gente está vendo na arquitetura esses movimentos em busca de sustentabilidade e de biomateriais, isso significa que, de alguma maneira, a sociedade está mudando. E isso é muito bom. E vocês foram pioneiros nessa mudança, então eu sou muito grata a vocês por vocês terem me escolhido para participar dessa história e terem confiado, né? Terem confiado nas decisões de planta baixa, terem confiado nas decisões de fachada, confiado nas decisões de material, nas orientações. Então, assim, enfim, minha gratidão a vocês, tá? Que massa. E a gente agradece tu, porque essa casa está aí, porque estava tu. Graças a todo o teu trabalho, enfim, toda a orientação. E também às vezes fala bastante, mas também sabe, tem os momentos que fica sem palavra. Era um sonho nosso, era um momento muito desafiador, continua sendo, né? Mas com outros quilates. E nesse meio de indecisão, assim, a gente também poderia ter feito muito
por conta própria, sabe? Mas com certeza a gente estaria agora, ao invés de sorrindo, assim, feliz, orgulhoso desse trabalho, provavelmente a gente estaria arrependido com muitas coisas, sabe? De não ter tido a orientação necessária. Nós fizemos muita coisa, com certeza a gente fez muita coisa, mas a gente fez com orientação, a gente fez com Muita reflexão. muita reflexão, você trazendo a gente para a realidade, ou levando para mais longe para sonhar, dica sua, sabe? Uma mensagem, um telefonema, às vezes uma visita aqui, fez com certeza muita diferença. Muita diferença. Então, esse resultado aqui tem com certeza a tua assinatura também, e que enquanto essa casa sobreviver, e ela já teve muito vento, muita chuva, muita coisa já aconteceu, dá um capítulo à parte, outra live, mas tá aqui, tá firme, tá resistindo, assim como os nossos sonhos. É isso aí. A gente esqueceu de contar da tempestade que arrancou um monte de telhado, mas o chalé ficou de pé, né? Aham, exatamente. Uma cidade de vários lugares destruídos e o chalé firme e forte. Barracões que voaram, estruturas bem pesadas, assim, que, tipo, foi uma noite, uma tormenta muito forte. Mais de 100 km por hora, rajada de vento muito violenta. E o chalé tá aqui. O chalé tá aqui. Firmezão. Cada vez com mais vida, né? É. Então é isso, gente. Obrigada, tá bom? Espero reencontrar vocês fisicamente em breve, tá? Em breve eu vou para Capanema, porque tem mais coisa acontecendo por aí também. Coisa boa. Uhul! Tem ninguém aqui. Já tem essa. Ó, Areia, e tem o sofá que você deu pra nós. Verdade, o sofá é seu aqui, ó. Vaga Não, cativa, garantida. Já tem porta no banheiro? Não! Não deu ainda! Mas Naturalismo, a gente tá na onda do naturalismo, assim, tá fluindo também. O que acontece com o naturalismo, né? Logo o Pedro não tá sozinho. Mas enfim, gente, boa noite, bom descanso pra vocês. Valeu. tchau. Beijo, gente. Beijo, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Até Ai, que mais. legal. A minha também tá na cara. Eu não consigo ver. Super atrasada.